Hoje tem aula de história. Quem tá feliz? Eu amo aula de história, amo história. Quem é que gosta de história? Aí você vai dizer, não gosto de história não, tia. Só falar de passado, coisa sem graça. Eu gosto mesmo é de matemática, de fazer conta, não é? Cara de vocês me falar isso. Mas história é legal, vocês vão ver. Bom, eu amei esse assunto. Aí você vai falar, tia, gosto de todos os assuntos. Eu amei esse assunto. Amo assunto de história, amo assunto de português. Matemática mais ou menos. E aí, só pra mim pegar assim vocês, ó, no pulo do gato, pra mim saber quem é que tá prestando atenção nas minhas aulas, quem é que tá estudando direitinho, vocês lembram como era o comércio há 10 mil anos atrás? Como é que surgiu o comércio? As pessoas elas vendiam as coisas, trocavam por moedinhas. Como era esse comércio? Como é que as pessoas viviam? O que é que elas faziam da vida delas? E aí, vamos fofocar sobre a vida dessas pessoas que viveram aí há 10 mil anos atrás. O que eles faziam com as coisas que eles produziam? Me contem. Quem é que lembra? Bota lá no grupo, tá bom? Vai botando lá no grupo que a gente vai conversando, porque eu vou estar lá, ó, só esperando vocês falarem. Na aula passada, nós vimos que as pessoas não faziam comércio. As pessoas faziam o quê? Elas trocavam as coisas para não estragar, não era? Então ninguém fala, vou vender isso aqui pro meu vizinho. Não vendia. O que é que fazia? Trocava. Então chamava-se de quê? De troca direta. Eu troco o meu peixe pelo que você tem aí. Você tem o que aí para mim? Então era basicamente isso, tá certo? Então as pessoas elas trocavam aquilo que elas tinham de muito, que poderiam desperdiçar, que eles não iam conseguir comer, e trocavam com o vizinho, certo? E aí, geralmente é o seguinte, as coisas elas tinham o mesmo valor. Então, era um peixe por um coelho, era um peixe por uma outra carne, era um peixe por um punhado de cereais. Então, as coisas tinham o mesmo valor. Depois, com o tempo, passou-se o tempo, e aí as pessoas perceberam, mas espera aí, tem coisa que demora muito tempo para ser produzida. Tem coisa que leva semanas, tem coisa que leva um ano para ser produzido. E a gente vai trocar essa coisa que demora muito para ser produzido por uma coisinha boba? Não, Nanina, não. As coisas agora vão ter um valor diferente. Como assim? Eu demorei tanto para fazer isso aqui, eu vou dar só por um pedacinho de peixe? Claro que não. Então, como eram as coisas? O comércio passou a ser como? O valor do produto dependia do tempo que ele levava para ser produzido. Então, se uma coisa levava semanas para ser produzida, ela tinha um valor. Se ela levava um ano para ser produzida, ela era mais cara, ela tinha um valor a mais. Então, as coisas elas começaram a valer pelo tempo em que elas eram produzidas. Lembra disso? Então, lembra do par de sapatos? Eu quero um par de sapatos. Bom, um par de sapatos leva semanas para ser feito. E eu quero trocar por peixes, então eu vou trocar por um peixe? Me digam aí, pode trocar por um peixe? Nananina, não. Tem que ser por mais peixes. Lembra? Então, por quê? Porque o sapato é muito mais caro. Ó. O sapato tá aqui de caro. E o peixe tá aqui, ó. Então, tem que botar mais peixes, uns 4 cestos de peixe aí para poder chegar no mesmo nível do sapato, certo? Então, as coisas elas começavam a valer pelo tempo que elas levavam para ser produzidas, tá bom? Aconteceu depois. As pessoas perceberam que trocar uma coisa por outra dava muito trabalho. Imagina, você quer comprar um sapato, você quer um sapato. Aí você vai lá todo pomposo, vou comprar um sapato novo, um sapatinho de couro, bonitinho, todo lustroso, vai lá todo felizinho. Aí você precisa de 4 cestos de peixe. Imagina o trabalho de você carregar 4 cestos enormes de peixe nas costas para entregar, para pegar esse sapato. Imagina o trabalho. Ou vou trocar por galinha, que umas 3, 4 galinhas. Imagina você carregando essas galinhas para cima e para baixo. Imagina a zoada, imagina o trabalho que não dava. Aí a pessoa do sapato chegava e disse, não quero galinha não. Eu quero uns tecidos para mim fazer um vestido, uma calça, uma roupa bem bonita. Aí lá vai você com as galinhas penduradas embaixo do braço, atrás de alguém que vende tecido, para pegar o tecido
trocar pelas galinhas e ir lá pegar seu sapato. Imagina a trabalheira que não dava. Nossa, chega, cansei. Bom, e aí o que eles fizeram? Eles perceberam que dava muito trabalho esse negócio. Aí eles resolveram que iam trocar os produtos por moeda. Então é o seguinte, as pessoas não trocavam, eu não andava com a galinha embaixo do braço. Tanto que hoje você não vai pro mercado comprar uma bolacha com uma galinha. Vocês vão lá e chegam, ah, moço, eu quero uma bolacha, eu tenho aqui uma galinha. Vamos trocar? Você não faz isso, não é? Você entrega o dinheiro e ele te dá a bolacha que você quer, não é? Pronto, então começaram então a perceber que assim era muito mais fácil. Porque eu troco o meu produto por moeda, então, eu quero comprar um sapato, eu levo um punhado de moeda. E aí as moedas, nesse tempo, elas eram como? Alguns lugares usavam conchas, outros usavam trigo como moeda. E aí levava um punhado de trigo ou um punhado de conchas, ia lá e trocava, pegava o sapato, entregava o saquinho com as moedas e ia embora para casa feliz. Olha que facilidade! Bom, e aí a invenção da moeda tornou tudo mais rápido e mais fácil, não foi? Porque agora você não precisava ficar andando atrás de alguém que tivesse um tecido para você pegar. E quando a pessoa do tecido dizia, não, eu não quero galinha, eu quero uma cabra. Aí você ia lá na cabra, ia atrás da pessoa que tinha cabra, para trocar com você, você pegava a cabra, ia na pessoa que tinha o tecido para trocar, a pessoa te dava o tecido e você ia até na pessoa do sapato e por fim é que você conseguia pegar o sapato. Imagina a canseira. Não dá certo, né? Então, quando eu digo que se tornou mais fácil, mais rápido, é porque você entregava as moedinhas e a pessoa ia atrás do seu tecido, fazia o que quisesse com o dinheiro, como a gente faz hoje. Bom, e aí vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é o comércio e a ocupação do espaço, que está lá na página 140 do livro, certo? Bom, no início, esse comércio, até o comércio com moedas, ele era feito entre os vizinhos. Então as pessoas não iam longe para comprar nada, para trocar nada. Era tudo ali, ó, entre eles, entre as pessoas que moravam perto, tá? Só que depois, as pessoas começaram a ir muito longe para vender as coisas, e aí surgiu uma galera chamada de mercador. Então, o mercador ou os mercadores, eles eram pessoas responsáveis por ficar viajando, então eram tipo vendedores, eles saíam viajando por aí atrás de coisas para vender e para comprar, certo? E aí o comércio deixou de ser só entre os vizinhos ali do grupo e passou a ser entre muitas pessoas. Então, com essas vendas, como os mercadores, eles viajavam de barco, viajavam pelas estradas também, então faziam as estradas e viajavam pelas estradas vendendo as coisas. E aí quando o mercador chegava num povoado, chegava numa aldeia, eles faziam feiras, então como tem nessa imagem aí, ó, faziam as feirinhas e aí todo mundo ia para lá ver as novidades, ver o que tinha sido trazido lá de longe. Esse aqui eu trouxe da China, esse aqui eu trouxe de um lugar chamado Índia. E aí trazia as coisas e o povo comprava ali tudo. Bom, e com isso as pessoas começaram a trocar experiências, costumes e até idiomas. Por quê? Às vezes os mercadores traziam objetos que não existiam naquele lugar. E aí as pessoas começavam a usar esses objetos. As pessoas também trocavam experiências, contavam as histórias de como eram aqueles lugares. E eles ficavam dividindo essas coisas, então eles sabiam muitas histórias e até o idioma. Vocês vão conhecer uma galera chamada de fenícios. Eles foram os mercadores mais famosos desse período. Bom, e os fenícios, então, eram super famosos. Eles tinham barcos enormes chamados de galés. E esses barcos, eles cabiam muita gente, muita coisa. Então eles ficavam só circulando ali pela região, fazendo compras, fazendo vendas, e eles formavam essas feirinhas aí. Então eles vendiam objetos de cerâmica, vendiam perfumes, vendiam tecidos, vendiam joias, então eles vendiam muitos colares, vendiam pulseiras, eles vendiam muita coisa. E vendiam até crianças. Por quê? Nesse período, quando os pais estavam super cheios de dívidas, o que eles faziam? Eles iam lá e diziam aqui, ó, eu tenho essa criança e eu tô vendendo essa criança.
Se você me pagar tanto, eu lhe dou ela, você fica com ela. Então eles vendiam criança também. Bom, mas os fenícios, eles eram super famosos porque eles vendiam objetos tingidos, coloridos, então tinham os tecidos muito bonitos. E aí lembra que eu falei dos barcos dos fenícios? O barco deles era desse daqui, ó, nesse estilo. Ele era gigantesco e eles tinham velas. Então eles tinham as velas bem altas para quando o vento estava bom e também tinham esses remos. Então cada homem ficava de um lado mexendo esse remo o tempo inteiro. E aí eles levavam esses barcos cheios de mercadoria para vender. No livro de vocês tem uma imagem desse barco também, certo? Lá na página 140 tem a imagem de um colar fenício. Vocês vão ver que ele era bem bonitinho até. E tem também a imagem de um barco fenício. E vocês vão ver que ele tem as velinhas e tem também os remos. Então, essas pessoas ficavam o tempo todo remando o barco para fazer ele se mover. Os fenícios vão ser super famosos porque eles vão inventar um alfabeto. A escrita, ela já existia, mais ou menos. E aí os fenícios, eles vão ser um dos povos que vai inventar o alfabeto deles. Por quê? Porque como eles faziam muito comércio, eles tinham que anotar as coisas que eles vendiam, fazer esse controle. Então eles anotavam nessas coisas aqui, ó, nessas tábuas de argila. Então não tinha papel, ainda não tinha papel nesse tempo. Então o que eles faziam? Eles faziam umas tábuas de argila, de barro, e eles anotavam com os gravetinhos. Então você tem esse alfabeto aí, que é o alfabeto dos fenícios. E eles usavam para anotar tudo que eles vendiam, tudo que eles tinham. A gente tem 10 quilos de tecido, a gente tem 5 colares, a gente tem 10 objetos de cerâmica, 10 vasos. Então eles colocavam tudo isso daí para eles não se perderem, para eles saberem quanto eles tinham, por quanto eles tinham vendido. Então o alfabeto, a escrita dos fenícios começou por causa do comércio, porque eles queriam, ó, ganhar din-din, ganhar dinheiro, tá bom? Bom, e aí depois, esse alfabeto dos fenícios bombou, todo mundo usava esse alfabeto, todo mundo queria ter o mesmo sucesso deles, porque eles eram muito bons comerciantes, então a galera queria fazer essas coisas, e aí o alfabeto foi se espalhando para outros lugares, tá? Então, por sorte, a gente não escreve desse jeito. Já pensou a gente escrever assim? Vocês conseguiriam entender alguma coisa aí? Às vezes parece que tem um Z, às vezes parece que tem um O, tem uns triângulos. É umas coisas assim meio só fenício para entender. Bom, e todo o comércio ele era feito nas terras próximas a esse mar Mediterrâneo aí, tá vendo? Então esse nome, Mar Mediterrâneo, pronto. As vendas eram todas feitas aí ao redor. Então a galera começava a morar perto do mar. Por quê? Porque os barcos eles chegavam aí pelo mar. Então era muito mais rápido. Nesse tempo, o transporte mais rápido que tinha era o barco. O barco era tipo um avião pra gente hoje. Então o barco ele chegava muito rápido. Quando alguém queria comprar alguma coisa para chegar rápido, comprava para vir de barco. Então, todo mundo morava assim, ó, perto do mar. As pessoas começavam a morar aí nessa região e começou a ter uns conflitos. Por quê? Tinha uma galera que queria também vender que nem os fenícios. Então, às vezes, eles atacavam o barco dos fenícios para destruir as coisas, ou então para roubar as coisas deles. Então, eles saqueavam. Lembra do Free Fire que tem quando você consegue derrotar uma pessoa, você não consegue, não fica com tudo que é dela? Isso aí. Então, quando eles derrotavam o barco dos fenícios, eles saqueavam tudo, pegavam tudo e iam vender em outro lugar. Então, eles ficavam o tempo todo brigando ali, ó, para conseguir o comércio aí dessa região. Então, todo mundo ia para ir para esse lugar. Todo mundo queria comprar coisas bonitas, coisas da moda, ia para ir para o Mediterrâneo, ficava aí perto, porque sabia que ia ter feirinha de fenício e os fenícios iam trazer coisas legais.